eu te convido a imaginar o seguinte cenário. Você está caminhando próximo à sua residência, por algum motivo você cai, tropeça e bate com o cotovelo no chão. Nesse momento, muito provavelmente você sente muita dor, o braço pode ficar inchado, vermelho e você pode ter alguma limitação funcional. O que acaba de acontecer é o que chamamos de processo inflamatório agudo. Nós temos um agente causal muito claro, que foi um trauma, e isso desencadeou alguns sintomas. Depois desse trauma, o que acontece é que na sua corrente sanguínea foram liberados alguns mediadores inflamatórios. Chamamos eles de citocinas inflamatórias. São substâncias que são as responsáveis por avisar o seu sistema imunológico que alguma coisa aconteceu e alguma coisa tem que ser feita. Então você tem, por exemplo, algumas citocinas que são as responsáveis pela dor, citocina responsável pela vasodilatação, né? Então é um quadro muito claro, com um agente causal bem definido, alguns sintomas. O que a gente espera desse processo é que ele se resolva dentro de algumas horas, minutos, às vezes alguns dias. Então você tem uma lesão e você tem um reparo daquele tecido. Hoje a gente vai conversar sobre o processo inflamatório crônico. O processo inflamatório crônico é um pouco diferente do processo agudo, mas também tem algumas semelhanças. A gente vai entender o porquê é importante falar disso. Fica claro no início que a gente tem que delimitar alguns fatores que desencadeiam o processo, né? No caso do processo agudo, ficou claro, foi um trauma, mas poderia ser uma infecção viral, uma infecção bacteriana, poderia ser uma reação alérgica, então uma exposição a poeira, pólen, algum alimento, algum medicamento gera uma resposta sua e você consegue identificar bem. No caso do processo crônico, a gente tem um pano de fundo que são os fatores genéticos, né? É claro que toda doença ela tem um componente genético em que alguns outros fatores, que é o que a gente vai discutir agora, apresentam-se de forma a dar um gatilho nisso, né? A estimular com que essa capacidade, né, essa predisposição genética, ela se solidifique. Então você tem a genética e você tem também muito claro como disparador de processo inflamatório crônico os nossos hábitos, por exemplo. Então, consumo excessivo de álcool, o cigarro, né? A gente tem aditivos alimentares, então o perfil alimentar é muito importante quando se analisa isso, né? Então, pesticidas, fungicidas, aditivos alimentares. Nós temos também os metais pesados, né? Nós temos também os componentes alérgicos, né? Então, tudo isso, no primeiro momento, é o que pode estar ali desencadeando um estímulo ao nosso sistema imunológico, tá? Agora a gente vem a analisar algumas condições subjetivas, ou seja, algumas particularidades de cada um de nós que faz com que esse estímulo de fora se potencialize ou não. Eu vou destacar aqui basicamente três situações, né? É óbvio que é um tema um pouco amplo, mas eu vou bater de frente aqui em três situações. A primeira delas é o nosso intestino, tá? Eu considero o intestino um grande órgão, né? Assim, em termos de importância no nosso intestino. Nosso intestino ele tem que estar muito bem saudável. A gente pode pensar assim duas coisas importantes relacionadas ao intestino. Primeiro, a função de barreira, a função de proteção, né? O nosso sistema digestório ele é todo feito de forma em que você tenha pHs diferentes em alguns segmentos, né? Você tem a própria barreira, né, epitelial que reveste todo o nosso sistema digestório, a produção de enzimas, produção de substâncias que podem neutralizar como uma forma assim, uma barreira muito clara, né? Então a gente está o tempo todo em contato com agentes estranhos de fora e assim como a nossa pele, né, externa, a gente também tem uma proteção interna e o nosso sistema digestório ele é muito importante nesse ponto, né? Você também tem a parte nutricional, né? Então a nossa absorção de nutrientes, né? A gente entende que o nosso intestino ele tem a capacidade
de digerir, de hidrolisar macrosubstâncias, mas também de absorver. Então, da mesma forma que é importante você digerir bem, e isso depende muito da qualidade do que ingerimos e da condição que nós estamos, mas também a absorção de nutrientes é fundamental, né? Eu falei aqui no início do pH, então, por exemplo, a gente sabe que os minerais tão importantes, fundamentais em diversos aspectos no nosso organismo, eles precisam de um pH ótimo para serem bem absorvidos. Então, por exemplo, quem faz uso de inibidor de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol ou a ranitidina, cimetidina, enfim, medicamentos que alteram o pH do nosso estômago, e principalmente, é claro, o uso não direcionado, não orientado por um médico, porque é óbvio que são medicamentos que têm sim as suas indicações, mas óbvio que a gente sabe que são medicamentos que têm um uso assim muito fora do que aquilo que seria o desejado. Então, a alteração do pH causada por essas medicações pode sim fazer com que a gente absorva com dificuldade, não absorva determinados nutrientes, e isso vai ter sim um impacto, por exemplo, na nossa imunidade e por aí vai, e claro, nesse processo inflamatório. Então, por exemplo, também um intestino que tem uma hipermeabilidade, né? A gente estuda bastante isso hoje em dia. Então, da mesma maneira que essa barreira ela tem que estar muito adequada, ela às vezes não deixa passar substâncias importantes, né? Não absorve o que é importante, às vezes absorve demais as coisas ruins. Então, macromoléculas com grande potencial de alergia, por exemplo, a proteína do glúten, ela pode ser mais ou menos absorvida de uma forma que não seja interessante para a gente, né? Então, isso causa uma repercussão. Então, o nosso intestino tem essa grande função, né? Função protetora, função imunológica, função de produção de hormônios, função de seleção de nutrientes, absorção, digestão e absorção de nutrientes. O segundo ponto muito importante que eu destacaria da nossa condição para que aqueles fatores inicialmente citados possam causar alguma repercussão na nossa saúde é o nosso perfil glicêmico, tá? De uma forma bem ampla. Então eu falo aqui da glicose, da insulina. Então a gente entende que, por exemplo, a síndrome metabólica muito prevalente atualmente, ela tem como uma de suas bases na fisiopatologia a resistência à insulina, né? Então, toda vez que a gente se alimenta com o carboidrato, aqui sem julgamentos de bom ou ruim, mas quando a gente sempre se alimenta com muitos carboidratos, a gente dispara, a gente tem uma repercussão hormonal, perfeito? E essa repercussão hormonal, ela tangencia muito o papel da insulina. Insulina muito alta, a gente sabe que é um hormônio que direciona para o depósito, tá? Então, se ele direciona demais para o depósito, a gente tem um balanço calórico energético muito positivo, a insulina vai estar fazendo o papel dela, tá? Só que isso pode acontecer uma dificuldade ao longo do tempo, por N motivos que a gente não vai discutir aqui, em que você tem uma resistência à ação da insulina. Então, uma resistência à ação da insulina faz com que você mantenha na sua corrente sanguínea altos índices glicêmicos. E altos índices glicêmicos podem ser muito danosos para alguns órgãos. Por exemplo, o rim não trabalha com seleção, né, de se entra mais ou menos. Os olhos, a retina, né, pode ser lesionada, porque os olhos também não trabalham com uma grande seleção disso. Então, a resistência à insulina tem um perfil muito grande. A gente também conhece um outro fator que nós chamamos de glicação, né? A glicose ela pode se unir a algumas substâncias e atrapalhar muito o funcionamento do organismo e criar esse ambiente de inflamação. Então, por exemplo, você conhece um desses fatores, a sua hemoglobina glicada, que é um dos componentes ali no exame de rotina que geralmente nós pedimos, nós solicitamos para a gente acompanhar
como está isso. Então, o paciente diabético, a gente usa muito como referência o controle, né, do seu diabetes, a hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada é um fator, sim, de inflamação. Um outro componente que acontece, uma outra forma de glicação, é quando a glicose ela se glica numa proteína, num aminoácido que a gente chama de lisina. E isso pode ter prejuízo, por exemplo, na sua formação do colágeno. Perfeito? Então a gente avaliou o nosso intestino, né, com seus fatores protetores, absortivos, e nosso perfil glicídico. Outro fator importante também, agora lembrando, sobre esse perfil glicêmico é a alteração hormonal que isso causa, além da insulina. Então, a relação de cortisol, a relação de um hormônio chamado DHEA, isso causa uma repercussão muito importante na questão do estresse, né, na questão imunológica. Então, tem todo esse componente também, essa alteração não só inflamatória, mas alteração hormonal metabólica. O terceiro ponto que eu vou discutir aqui, na verdade a título só de introdução, é porque ele é tão importante quanto o próprio tema desse vídeo. A gente está falando aqui de processo inflamatório, mas na verdade a gente também tem um outro processo que anda juntinho com ele, que se chama o estresse oxidativo, que vai ser tema de um outro vídeo, então vocês podem pesquisar aí um vídeo sobre estresse oxidativo, feito por mim, que vocês vão encontrar. E o estresse oxidativo, ele também é tanto um mediador quanto um disparador, né? Então ele atua lá na frente, lá atrás, no início, né? Então ele pode disparar sim e mediar na forma de radicais livres. Então o estresse oxidativo, em vias assim bem introdutórias, é um desbalanço entre a produção de radicais livres e a produção de antioxidantes que nós produzimos. Tá? Então, o estresse oxidativo e perfil inflamatório são grandes bases fisiopatológicas de quê? De doenças crônicas. Esse é o ponto final, né? Então, quando você tem os disparadores, né, tudo aquilo que a gente falou no início, e você soma-se a isso algumas condições subjetivas de cada um de nós, que eu já acabei de citar, você tem uma equação em que você chega a quê? A produção de mediadores inflamatórios. Quando a gente falou isso no processo agudo, ficou muito claro. A inflamação aguda, ela dá dor, dá vermelhidão, dá o edema, dá limitação funcional e por aí vai. E aí, qual que é o sintoma quais que são as citocinas inflamatórias? As citocinas inflamatórias do processo crônico também são parecidas, né? Inclusive radicais livres, inclusive serotonina, inclusive interleucina 6, interleucina 1 beta, né? Enfim, tem diversas citocinas que são inflamatórias, mas que não causam esses sintomas muito claros e muito bem identificáveis por vocês. Perfeito? E esse que é o grande ponto e essa que é a grande importância da gente entender o processo inflamatório e o processo do estresse oxidativo para a gente prever o quê? Qual que é o resultado dessa equação? Disparadores, mediadores, radicais livres geram o quê? Geram as doenças crônicas. Todas, praticamente todas as grandes doenças crônicas que mais matam atualmente são doenças que nós contemplamos nesse processo inflamatório crônico. Eu falo aqui de hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, fibromialgia, gota, depressão, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, as doenças neurodegenerativas são doenças inflamatórias, os cânceres, as artrites, aquelas dores que a gente sente, são processos inflamatórios, né? E são processos inflamatórios crônicos, né? As rinites, as sinusites também podem se encaixar nisso. A asma, o DPOC, né? Enfisema pulmonar e por aí vai. Na verdade, são muitas, né? Muitas doenças autoimunes, então lúpus, artrite reumatoide. Nossa, a artrite reumatoide tem um componente inflamatório crônico muito bem definido atualmente. Então essa é a grande importância. Nesse momento você pode se perguntar o seguinte: então, Rafael, existe alguma forma de eu entender, de eu saber se eu posso estar desenvolvendo tanto o estresse
inflamatório quanto o processo inflamatório crônico, sim, eu acho que a primeira forma, e talvez a que eu vá dar mais importância aqui hoje, até pelo tema ser muito rico, muito amplo, a gente pode segmentar isso de diversas formas, né? E hoje a minha ideia é te passar uma ideia inicial disso. Mas uma grande que eu vou bater, uma grande maneira da gente entender como isso está funcionando é olhar para a gente o nosso estilo de vida. Né? Então, por exemplo, resistência insulínica é muito importante, muito prevalente nos obesos, não somente nos obesos, tá? Os indivíduos no peso normal, os magros, eles também podem desencadear resistência à insulina. Mas, por exemplo, se você apresenta sobrepeso, os hábitos alimentares não são dos mais adequados, os vícios, né? O uso de antibiótico com muita prevalência que mata a sua microbiota, né, intestinal, e isso repercute demais na sua imunidade, na sua saúde. O uso de diversos medicamentos, alguns até já citados aqui no início, que dificultam a absorção, a digestão, o aproveitamento dos nutrientes, das vitaminas, né? Então, o seu estilo de vida é um grande marcador e identificador e já faz parte do processo de tratamento, né? A partir do momento que você começa a ver que o seu sono não está bom, a sua digestão não tá legal, você fala assim, poxa, antigamente eu comia qualquer coisa e dava conta, hoje já está complicado, é isso que você tem que estar atento. Isso é um sintoma que pode ser claro ou não. Tudo o que? Baseado no conhecimento. Se você tem conhecimento sobre isso, né? Você está assistindo isso agora, você já está ganhando alguma coisa. Então, de repente, isso aqui vai estar te gerando o interesse de fazer novas procuras, novas pesquisas, né? E se interar mais sobre isso, né? Então, o seu perfil é físico e mental, tudo isso vai sim gerar um grande, já te dá um marcador de inflamação. Tá? E é claro que também existe o perfil laboratorial, então a gente já falou, né, da insulina de jejum, a curva insulínica é extremamente importante, tá? Então é um marcador que a gente valoriza muito, a hemoglobina glicada, a gente tem outros, a relação entre os triglicerídeos e o HDL no exame de sangue, a homocisteína, a ferritina, o ácido úrico, todos esses são grandes marcadores inflamatórios, fibrinogênio, enfim, a lista é realmente muito grande, tá? Então essa foi a ideia desse vídeo, um vídeo realmente introdutório, mas assim que eu adoro esse tema, assim, eu gosto muito de me debruçar sobre isso e sempre abordo bastante isso com meus pacientes. A gente vai falar mais, a gente vai falar muito sobre estresse oxidativo, que é outro tema assim que eu julgo ser muito bacana de a gente estudar, de aprender coisas novas, né? E vamos falar também de tratamento, obviamente, a gente pode abordar tudo isso ao longo aí dos vídeos, tá bom? Espero que vocês aproveitem, tiverem dúvidas, qualquer coisa a gente vai se comunicando, tá bom? Até o próximo vídeo.